Pessoal, chegamos ao fim do ano, encerramos a primeira temporada do CD Talks. Mas você não fica sem conteúdo nunca. Então a nossa equipe produziu o especial de melhores momentos do CD Talks. A primeira parte você assiste hoje e a segunda parte no sábado que vem. Hoje você tem os melhores momentos das entrevistas de Jair Bolsonaro, de Marco Aurélio Mello, de Antônio Risério, de Augusto de Franco e de Luiz Pondé. Aproveitem, a gente se vê na próxima temporada, já estamos trabalhando nela no ano que vem. Um bom Natal. Você acha que o Supremo, esses integrantes hoje, eles estão esquecendo esse papel de guarda da Constituição? Eu estou aqui reproduzindo algumas críticas que eu ouço como jornalista. Tem muita gente que fala que alguns ministros se sentem acima da Constituição. O senhor não precisa nomear naturalmente nenhum deles, mas o senhor acha que o senhor já viu em decisões liminares, monocráticas e tal, o senhor já ficou com essa sensação de que alguns ministros se colocam não como guardiões da Constituição, mas como a própria Constituição, se sentem acima da Constituição, se sentem inatingíveis? Inclusive tem uma figura, né, que o pessoal comenta aqui nos bastidores de Brasília, que os ministros do Supremo não caminham, eles levitam, como se eles estivessem acima do bem e do mal. O senhor tem essa sensação? Isso não é bom. Eu faço uma leitura das últimas eleições. A sociedade brasileira não se conformou com o sepultamento da Lava Jato. Tanto assim que o juiz Sérgio Moro foi eleito senador da República. Tanto assim que a mulher do juiz Sérgio Moro foi eleita por São Paulo deputada federal. E outras pessoas também. O procurador, né, o Deltan, Dallagnol foi eleito deputado federal. Então, a nossa sociedade, quer queiramos ou não, ela almeja estabilidade, ela almeja segurança jurídica. Eu mostrei um inconformado, inclusive houve um episódio interessante, porque quando eu me pronunciei a favor de Sérgio Moro, eu estava com um livro sendo composto em minha homenagem no Rio de Janeiro. E 2 articulistas retiraram os artigos, dizer, os falsos liberais. E me pronunciei porque não podia conceber que um herói nacional que prestou um relevantíssimo serviço à nação em termos de combate à corrupção passasse a ser excomungado, passasse a um pária da vida brasileira. Ser perseguido mesmo, né? Meio perseguido, e agora os eleitores resgataram, ainda bem, daí nós termos que confiar nos eleitores, resgataram o juiz Sérgio Moro. Eu tenho certeza que vai ser um grande senador da República. Mas o senhor não me respondeu. O senhor acha que alguns ministros se acham acima da Constituição? É ruim quando isso ocorre. A autoestima é condenável. Nós devemos ter, mesmo judicando no Supremo, os pés no chão. E devemos atuar com a visão aberta, admitindo, inclusive, a possibilidade de um equívoco em um julgamento. Claro. Isso é ruim, quando se sentem acima da própria instituição. A instituição é perene. Os ocupantes da cadeira passam. O senhor tendo sido... Vou retomar só um pouquinho, voltar um pouquinho, que o senhor mencionou sobre a necessidade da independência do ministro, né, do Supremo. E eu já ouvi de delator da Lava Jato, de ex-integrantes do governo, né, você mencionou Lava Jato, e eu já ouvi... da própria, dele mesmo, de me dizendo diretamente, falou assim, olha, a gente indica ministro para ele prestar, para a gente poder depois ligar para o ministro e pedir atenção a determinado tema. O senhor já viu isso acontecer? Isso já aconteceu com o senhor? É possível sim, como manter a independência
tendo de passar por todo aquele processo político de beijamão no Senado, da própria sabatina no Senado, muitas vezes de toda uma articulação política entre lideranças de um partido de outro? São fases que são ultrapassadas. E eu sempre dizia na bancada que não se agradece com a capa de julgador. O agradecimento é após a indicação, antes de tomar assento na cadeira. Agora, com o ato de julgar, não se retribui a encapação, o endosso da caminhada em si para a cadeira. Por que a cadeira é vitalícia? Para que o ocupante mantenha a independência desejável. Ser juiz é uma missão sublime e precisa ser encarada como uma opção de vida. Você não deve satisfação em termos de agradecimentos. Você não passa a ocupar uma cadeira voltada a relações públicas. Você, depois que chega a uma cadeira de juiz, principalmente na mais alta corte do país, como é o Supremo, você não pode desejar qualquer cargo na República. É assim que eu penso e é assim que deve ser entendido. Agora, talvez alguns ocupantes não percebam a importância de ser juiz no Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Que isso acaba deixando margem para que a sociedade não tenha essa confiança, né? Não tenha essa confiança. O senhor falou de segurança jurídica, esse é um tema que eu vira e mexe, eu trato dele aqui no site, porque a nossa sensação é de que uma das fontes de insegurança jurídica principais do país hoje é o próprio Supremo. Por que eu menciono isso? Bom, o próprio fato de você ter... agora virou uma prática, né, você ter votações no parlamento ou decisões restritas ali às atribuições do executivo e todas elas passam por um rito jurídico interno, né? Qualquer decreto, qualquer norma, ela passa, tem uma avaliação jurídica interna, tem da consultoria, tem da AGU. Isso quando é uma proposta parlamentar, a primeira comissão que ela vai é na Comissão de Constituição e Justiça, né? Justamente para verificar a constitucionalidade dela. E aí, normalmente, esse projeto tramita até o fim, é aprovado nas duas casas, é sancionado pelo presidente da República, só que aí alguma parte que perdeu, né? Perdeu a disputa democrática, né? Perdeu na casa do povo, que é a disputa onde você tem a possibilidade de argumentar, de apresentar, de fazer toda, né? Trazer a sociedade, representantes da sociedade para debater aquele tema, mas mesmo assim alguns parlamentares, eles, que eu entendo como mal perdedores, resolvem recorrer ao Supremo para tentar derrubar aquela lei, né, ou aquele decreto, ou a MP, ou enfim. Você tem uma dinâmica que vira quase que retroalimenta essa tensão institucional. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que o Supremo, o Legislativo, o Executivo esqueceram o princípio constitucional da divisão dos poderes e hoje estão cada um entrando na atribuição do outro, se confundindo e trazendo porque isso tudo traz insegurança jurídica, né? Isso é talvez um dos grandes problemas hoje que a gente vive, né? Cláudio, na bancada eu preconizei muito e alertei o colegiado quanto à invasão de seara que não seria do judiciário. E dizia que toda vez que avançávamos, invadíamos espaço reservado ao Legislativo, ao Executivo, nós lançávamos um bumerangue que podia vir à nossa testa. Autocontenção tem que haver. Não é o fato de o Supremo ter a última palavra, de os atos que formalize não ficarem sujeitos à impugnação, que o levará a forçar a mão, que o levará a esquecer os parâmetros da Constituição Federal, que a todos submete, inclusive ao guarda
dela própria Constituição, que é o Supremo. A fidelidade à Constituição ela tem que ser buscada e tem que ser buscada a partir do que você apontou muito bem como separação e harmonia entre os poderes. E não temos a possibilidade de o Supremo se arvorar em competência que não é dele. E quanto à utilização do Supremo, também cheguei a dizer que ele vinha sendo utilizado como instrumento de certos partidos políticos. O deputado não figura no Congresso, mas aí parte para fazer política impugnando, né, de uma forma linear atos que interessam ao governo da época, impugnando esses atos junto ao Supremo. Isso não é sadio, isso não é bom em termos de cidadania e fortalecimento da própria República, fortalecimento da democracia. Eu queria aproveitar, o nosso tempo está terminando, para explorar um pouquinho mais essa coisa dessa conservadorismo, liberalismo, enfim, posturas diferentes que a gente vê num país diverso como o Brasil, né? Eu sou, como era um deputado, né? Como foi deputado, reeleito diversas vezes pelo Rio de Janeiro, tem a sua família, vivia lá no Rio, né? Boa parte da sua família, inclusive, acho que um dos seus filhos era até surfista ali na Barra da Tijuca, né? Eu acho 03. O 03, o Eduardo Bolsonaro, ali no Barra Mares, né? Ficava fazendo ali posto 4. Assim, a vida ali no Rio... Era surfista, mas estudava também. Estudava. Fumava maconha, não? Não. Nunca fumou maconha? Nunca vi. Nem tomei conhecimento. O bicho pegava. Tá? Tanto é que ele prestou concurso para a Polícia Federal e foi aprovado. Sim. Essa questão da liberação da maconha, da legalização das drogas e tal, ela é um tema polêmico, inclusive envolve aqui a nossa fronteira, Colômbia, Peru, Bolívia, né? E mas a gente sabe que o Brasil também é muito múltiplo, né? Quando o senhor governa, quando o senhor vem com essa visão, né, conservadora, o senhor não acha que está governando só para aquele seu eleitor? O senhor está deixando de lado o eleitor mais liberal lá do Rio, de São Paulo, normalmente, porque a gente tem uma clivagem cultural aí, né? O senhor mesmo foi buscar apoio no Centro-Oeste, né, com o sertanejo e tal. O senhor que é um homem do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas do Rio, um homem do litoral, vamos dizer assim, foi buscar esse apoio lá. A gente está vivendo esse embate, essa radicalização, talvez não seja por falta de entendimento de que o Brasil é feito de diversas culturas diferentes, e talvez não seja o caso de se respeitar mais esse federalismo e deixar que certos temas polêmicos sejam decididos em cada região, por cada estado, por cada governador? Nós somos uma federação, tá? Primeiro, questão de drogas. Não tem nenhuma proposta nossa para agravar a pena para o usuário. O que está aí, está aí. Agora, se você liberar as drogas, e hoje em dia elas estão por aí, elas irão para dentro da sala de aula. Só fala em liberar as drogas, né, quem não conhece a dor de uma mãe que tem um filho nesse mundo. Então, nós combatemos muito as drogas no Brasil, com a Polícia Federal, com a PRF, vai ter o trabalho das polícias estaduais. Nós temos batido recorde de apreensão. E o que a gente entende e vê alguns estados democratas dos Estados Unidos, onde a droga foi liberada, tudo piorou. Né? E nós não queremos isso. E a droga não soma nada para um jovem. Absolutamente nada soma. Então, a gente não pode ser favorável a isso. Se você liberar, você vê o THC, que é o fator aí... princípio ativo. É o princípio ativo, vai ser aperfeiçoado. Hoje em dia, você vê a genética, né? Está muito avançado nessa questão. Logicamente, uma vez legalizada, ou de uma marca em relação à outra, vai ser uma marca mais viciante do que a outra. E o que eu entendo, posso estar errado,
que depois da maconha vem a cocaína, como o Petros defendeu aí, de forma indireta, a liberação da cocaína na tribuna. Novo presidente da Colômbia, que é o maior produtor de cocaína do mundo. Até ele perguntou o que casa mais mal para a humanidade, o petróleo ou a cocaína. Não deixou de dizer, né, sem falar, mais mal o petróleo do que a cocaína. Ou seja, liberar para o mundo isso. Obviamente que tem o repúdio da sociedade. E eu entendo, como a grande maioria da população brasileira, que as drogas, nenhuma deve ser liberada. Como é que o senhor pretende lidar com essa questão, caso haja liberação na Colômbia? Porque o combate ao narcotráfico, ele é continental, né? Você precisa ter os países se articulando para o mesmo objetivo, que é combater a produção e a distribuição, o tráfico de drogas de uma maneira geral. O Brasil, ele além de consumidor, ele é território de passagem para exportação para a Europa, para os Estados Unidos, dessa cocaína que é produzida na Colômbia, no Peru, na Bolívia, e essa política antidrogas, ela se desmonta a partir do momento que o presidente da Colômbia assume, né, troca todo mundo, desmonta o serviço de inteligência e passa a rejeitar isso, e agora trabalhando pela legalização, inclusive com parlamentares no Congresso. Se o senhor tiver um segundo mandato, como é que o senhor espera lidar com vai ser uma avalanche de drogas no Brasil, caso realmente isso seja liberado lá? Como é que vai ser? Como é que o senhor pretende lidar do ponto de vista de segurança, né, e de repressão desse tipo de crime no Brasil, tendo essa fronteira com a Colômbia? Bem, está na cara que a Colômbia vai potencializar a produção de cocaína. Está na cara, né? Ele mesmo diz lá que ia mexer no Ministério Público deles para botar na rua os traficantes. Isso ele falou na ocasião do seu discurso de posse. E tão logo assumiu, ele rompeu a política antidrogas que tinha os Estados Unidos. Ou seja, nós já esperamos uma produção maior de cocaína na Colômbia, e as rotas que passam pelo Brasil, nós temos que potencializar o combate a essas rotas. É o que nós podemos fazer. Agora, a Amazônia é um mundo. Alguns acham que é fácil você conter e inibir o tráfico para aquela região. Vamos fazer a nossa parte com os meios que nós temos. Se tivermos o apoio dos Estados Unidos, vai ser muito bem-vindo. E vamos colaborar nessa política antidrogas, porque não interessa para nenhum país sério que essa política seja liberada e implementada no seu país. O consumo de drogas, repito, não leva a lugar nenhum. Muito bem. Presidente, encerramos Acabou? Aqui. O seu assessor está aqui me pressionando para acabar. Eu tenho uma lista enorme de temas aqui. Se você quiser, a gente continua. Eu estou numa batida aí terrível, né? Ontem eu tive... Tem algum outro tema que o senhor queira tratar? Não, eu tive em 3 municípios. Eu estive lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Fui para Três Corações e Montes Claros também. No dia anterior, tinha ido em 3 capitais de estado: Ceará, Piauí e Maranhão. E estou nessa batida por aí no limite do limite. 2 perguntas, então, para encerrar, rápidas. O senhor tem algum projeto mais específico para o Nordeste? Que a gente viu nesta votação no primeiro turno que realmente o Nordeste ele rejeita, né? Ele está aí resistente a votar no senhor. O senhor tem alguma, não digo para campanha, né, para eleição, alguma coisa imediata, mas o senhor tem algum projeto de médio e longo prazo? Porque o Nordeste acaba sendo sempre explorado, né, pelos governantes de ocasião, como sendo a região menos desenvolvida do país, mais pobre, etc, etc, etc. A gente fica se perguntando por que não tem políticas que realmente transformem toda essa região numa potência, né, que possa se desenvolver como outras regiões do país, de acordo com as potencialidades de cada estado, né? A Bahia, por exemplo, hoje tem a maior taxa de desemprego do país, mais de 15%. O senhor tem alguma proposta específica, algum programa específico, caso o senhor seja reeleito, para o Nordeste? Você pode ver, o Nordeste é a região que tem mais problemas. Se você for analisar, o PT ou seus satélites dominam há 20 anos. Onde está o problema?
é na escolha. E tem certas escolhas que são para sempre, ou são duradouras. Você pega outras regiões, não há um domínio do PT. Há esporadicamente um governador que passa por ali, e são regiões mais desenvolvidas. Então, as escolhas de cada um passam a se tornar, a fazer parte da vida própria daquela região. Então, o grande problema no Nordeste é, no meu entender, o PT e os partidos de esquerda. Nordeste, a água vai para lá, não é apenas a água na casa da pessoa, água para irrigação, para plantio, criação de animais, que já começa a mudar. Outra coisa importante para o Nordeste é a região, como você disse aqui, é que tem mais problemas, percentualmente, onde tem mais pobres, tá? Fruto da administração de esquerda. O que nós fizemos? Eles ganhavam, em média, R$190 de Bolsa Família. Começava com 40 e poucos reais que uma família ganhava de Bolsa Família. E o Lula disse no debate que a economia no tempo dele ia muito bem. Eu perguntei, por que não deu um auxílio, né, um Bolsa Família melhor? Por que está dizendo que vai dar agora? Promessas. Nós botamos no mínimo R$600. Isso ajuda não só os mais pobres, bem como a economia do local, porque esse dinheiro no município faz rodar a economia. Agora, a grande proposta para o Nordeste, que já está em andamento, é a geração de energia via eólicas na costa do Nordeste. Energia que parte para exportação e parte para a reindustrialização do Nordeste. E se falar indústria no Nordeste, vai ter emprego para muita gente. Obviamente, vamos investir em escolas técnicas, paralelamente com a produção dessa energia. Então, o Nordeste passa por aí. Agora, isso vai ter que ter apoio de governadores. E nem sempre o governador quer o apoio do governo federal, porque não quer perder o monopólio do domínio sobre parte daquela população. Mas acredito que estamos libertando o Nordeste. Água, Auxílio Brasil e energia. Se o senhor perder, o que o senhor vai fazer da vida? Vou cuidar da minha vida. Chega, né? 67 anos. Vai viver de quê? Eu tenho uma aposentadoria do Exército, mais ou menos 12 mil por mês, que é proporcional. E tenho também a da Câmara dos Deputados, que não pedi, para evitar me criticarem. Hoje em dia, vale aproximadamente R$30 mil por mês. Seriam 42 mil bruto por mês. Isso que eu levaria para casa. Para mim está excepcional esse montante. Não tenho qualquer outra renda. Mais nada, e nem bens, e nem o que eu tenho em poupança aí, que é público, né, que eu declaro, em torno de R$600 mil. Vai voltar a pescar lá em Angra? Pretendo terminar meus dias na Baía de Angra. Se tudo aí der errado, a partir do dia 30 agora. Se der certo, vamos deixar isso para 2027. Eu preciso realmente fazer mais uma pergunta, porque tem a ver com um novo governo. O senhor, no seu primeiro mandato, o senhor foi eleito com apoio de diversos setores, vários aliados, e quando iniciou, o senhor foi se afastando desses aliados, inclusive boa parte aí de grupos liberais, etc. e tal. Muita gente acabou sendo desacoplada dessa gestão. O próprio Sérgio Moro e outros ministros que caíram, etc. e tal. O senhor pretende fazer diferente agora? O senhor está associado lá ao PP, ao PL, tem espaço realmente para quem está lhe apoiando agora, ou vai ser do mesmo jeito? Como é que o senhor enxerga isso? Porque se o senhor for eleito, o senhor vai ter de dar, vamos dizer assim, vai ter de agradecer esse apoio, né, desses grupos antipetistas, etc. e tal, que se decepcionaram, cada um com a sua, né, dentro da sua bandeira, da sua temática, das expectativas que tinham em relação às promessas do primeiro mandato, que são os arrependidos, né? O que o senhor tem a dizer para esses arrependidos, que muitos deles, inclusive, se abstiveram de votar, né, no primeiro turno? Olha, eu não persegui ninguém, nem afastei ninguém. Eles que se afastaram, sem citar nomes, né? Muitos aí que tiveram uma postura diferente do que prometeram durante a campanha, chegaram na onda Bolsonaro e o povo agora os varreu do mapa. Alguns poucos resistiram. A nossa bancada eleita são 99 deputados federais. Some-se a isso o PP, Republicanos, União Brasil, porque eu não fiz campanha para nenhum candidato a deputado federal do meu partido. Eu deixei livre. Se eu fizesse campanha, poderia fazer, em vez de 99, talvez 120.
mas não teria a simpatia, né, desses outros partidos para estar nesse projeto conosco. Esses outros partidos estão em projeto conosco. E tenho certeza que o poder não é apenas o poder executivo, é a mesa da Câmara, a mesa do Senado, são indicações para o Judiciário, entre outros. Então, essa composição vai haver, não tem promessa de partido de ministério, bancos ou estatais para partidos políticos. Então, vai continuar muito parecido que como estamos terminando. Inclusive, vocês sabem o nome dos meus ministros. Vão continuar os mesmos, a não ser que eles queiram sair. E até o momento, nenhum ministro chegou para mim e falou, olha, após as eleições eu pretendo descansar. Todos devem continuar. Então, é a continuidade do que nós fizemos até agora, sem sobressalto para a sociedade, e a sociedade mesmo, ao reconhecer essa votação fantástica no Legislativo, né, fazendo, inclusive, vários senadores, é sinal que eles reconhecem que demos o melhor de si para o nosso Brasil. Não é contraditório? O senhor acabou de me dizer que se perder, vai embora. E, ao mesmo tempo, deixar esse legado, vamos dizer assim, desse bolsonarismo, porque o senhor acabou de dizer que o senhor é responsável até por essas eleições, né? por esses mandatos, pelo apoio que o senhor deu a esses nomes que agora vão lá para o Congresso. Não é contraditório o senhor ir embora e deixar isso se desfazer ou de forma autônoma? Tem telefone celular para você participar de vários momentos. Eu posso estar pescando lá em Mambucaba e conversando com liderança política aqui em Brasília para colaborar, né? No apoiamento ou não, de parte da nossa bancada para as medidas que vão ser tomadas pelo parlamento, que vão impactar a vida de todos nós do Brasil. Não é abandonar e morrer, é basicamente deixar com as novas lideranças aqui, que tem nova liderança aparecendo, muitas pessoas, que poderão conduzir esse processo. Todos nós temos um ponto final, temos nosso prazo de validade. Eu não pretendo ser um zumbi aqui em Brasília, é apenas isso. E o bolsonarismo como movimento político termina? Eu acho que não é bolsonarismo, né? É a direita que não teve vergonha de aparecer e vai continuar. Temos bons nomes que estão aí, que foram reeleitos, que vão continuar essa política de defesa da família, dos nossos valores, do livre mercado, da convivência pacífica, do respeito à Constituição e da liberdade. Isso vai continuar e veio para ficar no Brasil. Esse grande legado, modestamente, eu tenho a convicção que deixarei para todos aqui no Brasil. Eu entrevistei dias atrás o Hamilton Mourão, né, que é o vice-general, vice-presidente, acabou aí de ser eleito senador com mais de 2,5 milhões de votos, e eu questionei justamente sobre o bolsonarismo e a direita, o conservadorismo. Que eleitor é esse, né, que elegeu esse Senado, né, que elegeu o Moro, que elegeu várias outras figuras aí, que deu uma das maiores votações do país a Carla Zambelli, que deu a maior votação a um deputado federal, aquele vereador Nicolas Ferreira, lá em Minas. Quando o Bolsonaro esteve aqui comigo no podcast na semana passada, eu questionei sobre o que ele fará se ele perder. Aí ele me disse que vai embora, vai para Angra, vai para Mambucaba pescar, mas que isso não quer dizer o fim dessa direita. Eu perguntei, mas é o fim do bolsonarismo? Aí ele falou, não tem bolsonarismo, o que tem é uma nova direita, uma direita conservadora, etc, etc, etc. Como é que você... Dá para colocar qual caixinha você põe o bolsonarista, qual caixinha você põe o conservador, você que se posiciona como um conservador liberal? Conservador em instituições políticas, liberal em costumes, liberal em termos de mercado, né? Quer dizer, mas olha, eu acho que o Bolsonaro falou, ele tem razão, né? Ele tem bastante razão. Quer dizer, você tem hoje, como sempre teve, meio que adormecido, uma grande parte do país que nos últimos tempos acabou, inclusive, fluindo para denominações cristãs, evangélicas, né? E aderindo a várias igrejas evangélicas de todos os tipos, com raríssimas exceções, sempre
existe uma parte da população conservadora em costumes que teme certas rupturas comportamentais, e essas rupturas comportamentais hoje elas são extremamente bombadas nas novelas, nos filmes, elas também aparecem bastante no tecido acadêmico universitário, aparecem nas escolas, certo? Como uma espécie de incentivo a pessoas que têm uma preferência por comportamentos conservadores em termos de moral, em termos de família, de visão de mundo. Isso é, na realidade, um estímulo à ação, que não é só no Brasil, né? Eu estava recentemente, durante a eleição na Itália, e conversei com vários eleitores da Giorgia Meloni durante a eleição, nas 2 semanas anteriores à eleição. Quer dizer, inclusive não comparam a Giorgia Meloni ao Bolsonaro, acham que a Giorgia Meloni é infinitamente mais sofisticada. De fato, ela tem um comportamento público bastante mais sofisticado do que a figura específica do Bolsonaro, mas, assim, existe pessoas que discordam dessa pauta de costumes que está muito vinculada a uma certa pós-modernidade. E essas pessoas ganharam voz porque as redes sociais dão voz para todo mundo. Então, isso acabou produzindo mútuo reconhecimento, acabou produzindo organização em termos de financiamento, organização institucional em que, no caso, o movimento evangélico no Brasil acabou se transformando numa espécie assim, de espaço para que muito dessa tendência aparecesse e tomasse corpo, né? Em oposição, inclusive, a uma igreja católica que já há algum tempo, do ponto de vista teológico, tem se alinhado à esquerda, já há algumas décadas na América Latina e no Brasil. Então, assim, me parece que quando o Bolsonaro diz que mesmo que ele vá pescar, não sei aonde, se ele perder a eleição, e que não há bolsonarismo, o que há é uma nova direita, não há dúvida que o bolsonarismo é uma marca que ficou vinculada à ideia de uma certa truculência, né? De uma linguagem muitas vezes vulgar, de um tratamento agressivo com relação a mulheres, né? Posições, às vezes, que são posições que dá a impressão que falta educação doméstica. Agora, o que eu acho que falta no Brasil mesmo, já há muito tempo, é uma inteligência pública que não esteja alinhada à esquerda, mas que coma de garfo e faca, né? que inclusive, saiba se comportar à mesa, saiba se comportar no espaço público, que tenha um repertório acima da semântica miserável das redes sociais. Mas a gente sabe que para fazer a política de massa, né, o homem massa, como dizia o Ortega y Gasset, quer dizer, aquele homem médio, cheio de ideias fixas, às vezes é esse homem que faz a massa de eleitores, né, que faz a massa, os hooligans das redes sociais políticas, como fala o cientista político Jason Brennan, o americano. Então, assim, agora eu acho que essa nova direita que está aí, que ganhou massa, que ganhou número, que está gerando medo em muita gente, à esquerda, ou mesmo não só à esquerda, essa direita, que está identificada agora com o nome bolsonarismo, ela poderá se colar em outras figuras, né, no futuro. Mas ela, de fato, as redes sociais deram voz a essas pessoas, porque a inteligência pública, ela está massivamente associada à esquerda. A maior parte dos jornalistas intelectuais fazem um esforço enorme, ou às vezes nem fazem, para fingir que não estão desesperadamente torcendo pelo Lula. Às vezes chega até a ser ridículo para a ação de quem atua no mundo da inteligência pública. Isso é quase humilhante. Depois do primeiro turno, parecia que a quantidade de Rivotril frontal desapareceu das farmácias. Você consegue enxergar essa segunda fase da direita, ou ela, para sobreviver nessas redes sociais, para sobreviver junto às massas, ela precisará ainda que, como um recurso acessório, ela precisará de figuras
vamos dizer assim, figuras folclóricas, como o próprio Bolsonaro, como a Damares. É necessário esse tipo de figura para chamar atenção, para viralizar nesses tempos atuais? Olha, eu acho que aqueles que não estão à esquerda, alinhados com a esquerda, e que não são identificados com, digamos, esses grupos mais folclóricos aos quais você fez referência, está meio perdido no cenário político, né, e no cenário do debate. Perdido no sentido que está no exílio, como eu dizia no começo, né? Inclusive, aquela referência que você fez antes do Senado, né? O próprio Marcos Pontes aqui em São Paulo, né? Quer dizer, a impressão que dá é que essa direita, né, ela saiu na frente para garantir que, mesmo que o Bolsonaro não seja eleito, ela sim estará presente em Brasília. A gente sabe que o legislativo tem se tornado forte, desde grosso modo, o impeachment da Dilma, assim, o legislativo tem se tornado forte, né? Inclusive por conta de todo esse jogo das emendas de relator e todo o jogo com dinheiro, né? E esse medo que o Senado pode empichar a STF, quer dizer, tem aí um outro cenário que é um conflito entre essa direita e o Poder Judiciário, mais identificado com figuras do STF e agora do TSE, né? Então, a direita ela deu um passo à frente, no sentido, essa direita deu um passo à frente, no sentido de marcar espaço e dizer, olha, mesmo que vocês ganhem, nós estaremos alocados lá no Senado, na Câmara de Deputados, a gente vai dar dor de cabeça, certo? Porque a gente tem poder de fogo na mão. Então, eu acho que eles pensam basicamente assim. Agora, com relação a figuras possíveis, quer dizer, se é possível imaginar um candidato que não seja folclórico, quer dizer, a esquerda, ela, de certa forma, é um pouco mais livre em relação a isso. O Lula não deixa de ser um candidato folclórico, mas é um sujeito que tem uma história prévia, né? Ele tem uma história prévia. O Bolsonaro também tem, mas é uma história bastante miserável, né? No sentido político, eu quero dizer, de uma figura assim, mais significativa. E o Lula não. O Lula é um cara raiz, digamos assim. Ele vem desde o final da ditadura, um sujeito combativo, que já teve no governo, que pegou uma época boa do governo, navegou em dinheiro, um Estado que estava arrumadinho depois de Fernando Henrique, o que será bem diferente agora, caso ele venha ganhar a eleição. Ele vai pegar um Estado bastante hostil a qualquer primeiro mandatário, em termos fiscais, eu quero dizer, de dinheiro e tal. Mas a esquerda também ela sofre por falta de figuras. Quem é a grande figura da esquerda hoje, que na falta do Lula poderia estar aí disputando com o Bolsonaro? O Haddad já foi derrotado uma vez, está correndo o risco de ser derrotado no seu estado pelo Tarcísio, que é uma figura que saiu do Rio de Janeiro, que não tem raízes em São Paulo, certo? E então, quem mais pode haver à esquerda? Mesmo que a esquerda, Haddad não é uma figura folclórica, né? Goste ou não dele, não é uma figura folclórica, como é o próprio Bolsonaro, ou é um cara que come de garfo e faca, que sabe se comportar, que sabe usar as palavras certas, né? E a Damares. Agora, então eu acho que ainda assim é difícil imaginar qualquer uma dessas figuras que foram eleitas aí para o Senado ou para a Câmara que venha despontar como um possível, sei lá, substituto, possivelmente, do Bolsonaro lá na frente. Eu acho ainda que uma figura que poderá vir a ser uma líder importante dessa direita é a própria Michelle Bolsonaro. Ela é jovem, ela é bonita, ela está super enraizada no movimento evangélico, ela até hoje tem sido bastante discreta, né? Ela é mulher, o que pode dar gás, no sentido de diminuir a rejeição de muitas mulheres a candidatos de direita, né? E então ela é uma figura que não chega a ser folclórica, mas ela está aí no espaço carismático, né? Pode vir a virar folclórica, mas é mais discreta do que isso. Então ela pode vir a ser uma opção, porque não há nenhuma. O próprio Hamilton Mourão
já apareceu como opção. Muita gente achava ele muito melhor do que o Bolsonaro, né? Sujeito mais contido, fala bem, escolhe bem as palavras, sabe se comportar. Ele também pode vir a ser uma opção na medida que ele conseguiu se manter longe do espectro folclórico. O que você está me falando me trouxe à mente uma coisa que eu acho que é muito delicada, muito sensível, mas fundamental no debate público hoje, que é essa atuação do STF, a atuação do Alexandre de Moraes, que parece que assumiu essa posição de xerife, né? Aí eu te pergunto, qual é o risco? Porque, por exemplo, eu já fui censurado pelo Moraes 2 vezes aqui, né? Já vi pessoas, por exemplo, o Marcos Sintra, que é um economista, que é um sujeito absolutamente ponderado, fez um questionamento sobre o processo eleitoral e foi derrubado por decisão do... Aí quando você fala assim, olha, o risco porque esse encaminhamento do populismo de esquerda é para calar os democratas, eu fico me perguntando qual é o risco do STF acabar sendo utilizado para alimentar esse neopopulismo do PT, porque se continuar desse jeito, ninguém mais vai poder falar nada nesse país. Quer dizer, que não seja o amém, né? Que não seja concordar com o que está sendo dito. Porque quando você percebe ali que, sei lá, tem um Janones da vida, que está soltando fake news todo dia, desde a campanha até hoje. Ele agora integra um grupo de transição da comunicação do governo, não sei se será ministro, mas ele solta fake news a todo instante e não acontece nada com ele. E qualquer pessoa, que não precisa nem ser bolsonarista, qualquer pessoa que publique algo que possa parecer fake news, já vão lá e derrubam. Eu acho que aconteceu um desastre no Brasil, que foi o seguinte: o bolsonarismo ele atropelou os mecanismos de freios e contrapesos da democracia a tal grau que isso deixou de funcionar organicamente. Então, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Eleitoral, em suma, eles se sentiram na obrigação de defender as instituições, só que não organicamente. Quer dizer, deixou de ser parte daquele metabolismo normal das democracias, etc. e tal, e eles tiveram que entrar em conteúdos, eles tiveram que censurar, de certa maneira, determinados conteúdos, porque esses conteúdos estavam sendo interpretados como parte de um golpe para acabar com a democracia. Foi aí que tudo começou a partir disso. Quer dizer, a democracia brasileira, o sistema imunológico dela, de certa maneira, foi desorganizado, não é? Então, quando isso acontece, você sabe, o sistema imunológico ele age sistemicamente, como o nome está dizendo, né? Ele não tem uma ordem, não tem uma diretiva central, né? O nosso sistema imunológico não tem nenhum gerente, nenhum comandante, ele funciona em rede, ele funciona por emergência e tal. E na democracia, mal comparando, mas eu estou fazendo essa comparação, é assim que funcionam os sistemas de freios e contrapesos, o equilíbrio entre os poderes, etc. e tal. Quando isso é desorganizado, aí tudo pode acontecer, inclusive uma dessas instâncias achar que tem a obrigação de zelar explicitamente pelas instituições e pelo regime democrático, né? E aí a fronteira é muito tênue entre você coibir comportamentos antidemocráticos e coibir e censurar opiniões que são antidemocráticas. Porque na democracia, você pode ser antidemocrata no que você fala. A democracia não obriga que todo mundo seja democrata. Então, você pode fazer discurso contra a democracia. Isso é possível nas democracias. O que você não pode é fazer incitação para derrubar o regime democrático. Aí não pode. Mas como é que eu faço a distinção entre o que é incitação para derrubar o regime e a manifestação de uma opinião contrária à democracia? Como é que eu faço a distinção? Só uma maneira de fazer isso
no funcionamento do metabolismo normal da democracia. Não é? Se você põe alguma cabeça pensante ou um conjunto, um grupo de pessoas encarregadas de fazer isso, certamente elas vão se atrapalhar. Não porque elas sejam mais, mas porque elas não têm como levar em conta todas as múltiplas variáveis dessa equação extremamente complexa, não é? Então, vai acontecer isso que nós assistimos, não é? De certa maneira, o STF, num determinado momento da crise do bolsonarismo no governo, ele foi encarado como o último bastião da democracia no Brasil, entendeu? Uhum. Ele foi encarado assim. Ele foi encarado assim pela mídia, não é? No geral, ele foi encarado assim. Ele foi encarado pelos setores intelectuais, etc. e tal, pela inteligência nacional, vamos chamar assim. Assim. Então, se empoderou essa instância, porque fala, ó, se cair isso aqui, aí nós estamos perdidos, vai cair tudo. Só que essa não é uma solução ótima. Essa é uma solução, como dizem os economistas, subótima para a democracia, porque ela é incapaz de evitar arbitrariedades. E é disso que você falou na sua pergunta, quer dizer, acaba havendo arbitrariedade. Você acaba favorecendo alguém de um lado e prejudicando alguém de outro lado. Não tem como, não é? Então, eu acho que isso foi parte da crise institucional que a gente viveu, institucional dos poderes, né? Vamos chamar assim, da relação entre os poderes que a gente viveu com o bolsonarismo. Porque cá entre nós, o bolsonarismo exagerou, né? O Exagerou. bolsonarismo exagerou. Ele exagerou, inclusive, com consequências negativas para ele mesmo, né? Sim. Ele exagerou. E nós não estávamos preparados. A sociedade brasileira, o establishment brasileiro não estava preparado para enfrentar um ataque tão frontal e tão rude como o Bolsonaro fez. Como é que faz agora? Porque, assim, a gente até a posse do Lula, temos visto aí movimentos de rua, bloqueios em estradas, de caminhoneiros, movimentos em frente aos quartéis pedindo intervenção. Você enxerga alguma diferença disso para, por exemplo, quando a CUT, o PT, o MST foi para a rua para protestar contra a condenação do Lula, dizendo que era uma perseguição, etc, etc, etc? Porque, no final das contas, você está discutindo ali uma decisão judicial, inclusive que foi confirmada em várias instâncias. Você está querendo rediscutir ou está questionando um resultado eleitoral. Agora, quando é que você entende que é diferente? Qual a tua opinião sobre esses protestos? Eles são democráticos, no sentido de eles podem existir na democracia, ainda que eles partam de uma premissa antidemocrática, que é uma intervenção militar e um golpe? Acho que são diferentes. Você protestar contra a condenação do Lula, quer dizer, você é obrigado a acatar o judiciário, mas não é obrigado a concordar nas democracias. Você não é obrigado a concordar com as decisões das instâncias da justiça. Você é obrigado a acatar. Se ela mandar fazer alguma coisa, você tem que fazer. Agora, concordar, não. Você pode discordar, criticar, lutar dentro da institucionalidade para reverter aquela decisão, se houver uma instância superior, não é? Então, tudo isso é válido na democracia. Você ir para frente do quartel, chamar os militares para, por um ato de força, abolir o regime democrático é outra coisa, aí não pode. Você pode até fazer um artigo no jornal dizendo, olha, os militares deveriam assumir, nessa crise que nós estamos vivendo, o governo estabelecer um regime de força, etc. Isso você pode fazer. Defender uma tese, escrever um artigo, gravar um... Agora, você incitar as forças militares a darem um golpe contra a democracia, isso já altera, né? Claro que eles não conseguiram que os militares se sensibilizassem com isso. Mas se conseguissem, não é? Quer dizer,
A democracia fica muito vulnerável se você permite a incitação para derrubar o regime, né? Então, eu acho que nenhuma democracia ela permite assim graus, vamos dizer assim, intensos de incitação. Novamente, a fronteira é sempre muito tênue, muito delgada entre Você o que falou da, é, você falou da mídia, e aí eu queria um pouco da tua avaliação da responsabilidade da mídia nesta crise toda que nós estamos vivendo. Você chegou a escrever em algum momento no Twitter que muitos jornalistas passaram a fazer assessoria de imprensa de candidato, né? De abandonar a independência, analistas abandonar a independência para fazer consultoria para governo, né? Inclusive, é muito curioso, a gente viu durante a campanha alguns jornalistas nas redes sociais. O Lula, a campanha do Lula não devia estar fazendo isso aqui, não aquilo lá. Dando conselho, né? Dando conselho. Conselho, alguém avisa o Lula para ele não ficar falando besteira. Eu vejo uma histeria coletiva muito grande e como profissional, como jornalista profissional, faço um esforço diário para tentar não cair nessa histeria, não ser carregado para essa histeria coletiva, ainda sabendo que isso é muito difícil num universo em que a mídia perdeu muito da sua credibilidade, perdeu muito da sua audiência, perdeu muito da sua publicidade, né? Isso foi para as redes sociais. Hoje essas grandes plataformas se tornaram as grandes arenas de debate, e a mídia tenta, de alguma maneira, vamos dizer assim, se utilizar dessa dinâmica das redes sociais para poder manter a audiência, recuperar a audiência e, naturalmente, manter o negócio, do ponto de vista financeiro, vivo. Só que você, quando entra nessa dinâmica de rede social, você corre o risco de perder essa lucidez necessária para o debate, para promover o debate, colocando um lado, colocando o outro, tentando analisar os fatos, porque essas redes sociais vivem, na verdade, de embates, muitas vezes de uso massivo de fake news, de impulsionamentos artificiais. Qual o teu conselho, qual o teu diagnóstico do papel da mídia em toda essa crise e qual o teu conselho? Eu acho que a mídia, durante o governo Bolsonaro, ela se comportou de maneira oposicionista e, até certo ponto, dada o atropelo completo do Bolsonaro, correta. Na campanha Lula, quando começa a campanha eleitoral, os grandes meios de comunicação, pelo menos, eles perderam, de certa maneira, a isenção mínima e a independência. Quer dizer, eu até perguntei, vem cá, isso é imprensa, você lembrou agora, ou assessoria de imprensa? Porque está parecendo assessoria de imprensa, não é? Então, algumas poucas vozes críticas que surgiram em grandes meios televisivos, não estou citando o nome, mas você está entendendo, e eu acho que quem está assistindo está entendendo, começaram a ser cancelados, não é? Porque as milícias digitais do lulopetismo, do petismo, começaram a tentar cancelar quem era um pouco independente, quer dizer, olha, isso aí não pode fazer e tal, né? Então, isso aconteceu de fato e foi triste. E eu acho que a imprensa vai ficar com essa... eu chamo imprensa assim porque é o nome originário, né, mas eu acho que ela vai ficar com essa dívida com a sociedade brasileira. É como se você tivesse obrigação de concordar com um projeto só porque Bolsonaro era muito ruim. Então, tudo que diz respeito ao Lula é muito bom, e você não pode criticar, não pode falar nada. Aí não dá, não é? Quer dizer, aí entrar num jogo horrível. A gente teve um episódio
que talvez ilustre essa confusão que acaba sendo criada agora na eleição, quando o ACM Neto se autodeclarou pardo, aí o movimento negro disse que ele não podia ser considerado uma pessoa de cor, porque ele seria branco, ele se bronzeou, acabou isso gerando uma série de piadas na internet. É um pouco o espelho disso, né? E o ACM Neto é alguém que ele integra a elite política e econômica na Bahia. Sim, mas se você for olhar a elite brasileira, ela é quase predominantemente parda. É curioso isso. Olha o Congresso Nacional. Lira é pardo. Hamilton Mourão não mentiu, ele é índio. A ascendência indígena dele é clara. Eu sou antropólogo e vejo isso. Claro. Agora, o caso do ACM Neto, ele não soube como lidar com aquilo, porque ele é pardo. A avó dele é árabe. Arlete Maron, família de árabes de Ilhéus, da região cacaueira. O pai dele, Júnior, que é filho de Arlete com o velho Antônio Carlos Magalhães, a cara é de árabe puro. É impressionante, você olha e vê um árabe. A mãe de Neto é uma mulata clara, Rosário. Então ele é filho, ele tem sangue negro, sangue mulatos, descende de mulatos e de árabes. Vai se classificar como branco? Não Quando pode. ele foi ter o documento dele, botaram lá pardo. Agora, o que ele devia ter feito era desmoralizar o IBGE. Porque pardo, ele disse, eu disse que eu sou pardo, eu não disse que eu sou negro. Mas o IBGE diz que quem é pardo é negro. O movimento negro se apegou nisso. Embora não escondendo, de certa forma, que uma das candidatas a deputada federal lá na coligação do PT, que é deputada hoje, chama Alice Portugal, que se registrou como parda. Agora, ela que não é. Alice Portugal é alemã. O sobrenome dela é Hermann. Ela não usa. É Alice Hermann Portugal. É uma descendente de alemães. Então, mas Neto podia ter mostrado a grande fraude do IBGE. Mas eu não sei também se ele sabe disso, se ele tem pensado sobre isso. Ele simplesmente, como tem no documento dele, ele registrou lá pardo. Aí inventaram que ele queria roubar o dinheiro do fundo eleitoral de negros. Como se ele precisasse disso. De certa forma, ele perdeu a eleição, não foi por isso. Ele perdeu pela arrogância e pela autossuficiência. É verdade. Agora, aproveitando esse encaixe aqui da nossa conversa, há muito debate sobre a questão do racismo estrutural, né? E há muita confusão também sobre o entendimento do que é o racismo estrutural e se existe esse racismo estrutural. Há muito, vamos dizer assim, uso político disso, né? Então, a gente teve aqui, por exemplo, no governo Bolsonaro, um deputado, o próprio chefe lá da secretaria, né, que ficou responsável por essas questões, que também disso, né? Vamos dizer assim, ele se apropriou, né, desse debate para dizer que não existe e tal, mas é um pouco da discussão do bolsonarismo sobre o que é o politicamente correto, o que é o politicamente correto, dessa briga que eles criaram, que eles construíram como narrativa, né, falaciosa, e para justificar agressões, ofensas e um ataque direto ao outro polo político. Eu queria que o senhor ajudasse a esclarecer ao nosso espectador o conceito e a sua visão em relação ao Brasil, à sociedade brasileira, sobre a presença ou não do racismo estrutural. Racismo estrutural tem dois. Primeiro, pensaram em usar isso como conceito. Nunca conseguiram, porque isso não é conceito. Na verdade, ficou sendo uma ferramenta de acusação. Não tem nada de conceitual. Agora, bom, é mais uma coisa exportada dos Estados Unidos. O Brasil é meio desinformado nessas coisas. E fica lidando como se fossem coisas criadas aqui. Racismo estrutural, lugar de fala, são produções dos pretos americanos, lá chamado mais de racismo sistêmico, racismo institucional. Assim também na França. Os Estados Unidos exporta para a França, sociólogos franceses falam disso, de racismo sistêmico.
Lugar de fala nos Estados Unidos, eles usavam a expressão, era falar como X, quer dizer, falando como negra, falando, em vez de dizer meu lugar de fala, que foi a moda que pegou no Brasil. Mas isso tudo são plágios da militância brasileira, plagiando, são copistas, plagiando a militância norte-americana. Agora, sentido não faz nenhum. É o seguinte, porque, na verdade, eles querem mudar a língua portuguesa. Tem também esse projeto quase de uma ditadura linguística. As palavras têm que ser usadas como o movimento negro usa. Isso é um absurdo. É, na verdade, um bando de gente semi-analfabeta querendo determinar o futuro da língua portuguesa. Chega a ser ridículo. Não pode mais usar denegrir, não pode mais usar uma série de termos. Doméstico é hilário. Doméstico não pode ser usado. A Defensoria Pública da OAB bota isso no manual. Não pode usar a palavra doméstica porque remete a pretas trabalhando na senzala. Pô, não é. Doméstico é latim, isso é domus, casa. É muito anterior a Jesus Cristo. Tem nada a ver com racismo. Doméstico quer dizer de casa, caseiro. É o que faz parte do lugar onde você vive, mora. Tanto que eu falei assim, por que o movimento negro então não vai para o aeroporto fazer manifestações contra aquela placa racista de embarque doméstico? Essa coisa do racismo estrutural vai pelo mesmo coisa. Porque a tese é o seguinte, eles querem que esqueça o significado da palavra racismo. Racismo é ter preconceito e é discriminar pessoas de uma raça X, um determinado grupo étnico ou racial. Isso é racismo e fim de papo. Agora, eles querem dizer que não. O truque ideológico é o seguinte, o racismo só existe se ele puder ser imposto por uma estrutura de poder, por um aparelho estatal. Então, isso é uma grande mentira. O racismo existe o oprimido pode ter um desprezo racial pelo opressor. Eu sempre dou o seguinte exemplo. O que precisa de estrutura de poder e aparelho de Estado? Quer dizer, se o narcotráfico ocupa uma favela, não, isso é ilusão de ótica porque eles não são aparelho de Estado? Então você inventa esse negócio de que o negro não pode ser racista porque ele não tem um aparelho de poder que faça com que ele possa oprimir os outros em base racial. Daí o Joel Pinheiro escreveu um artigo na Folha muito interessante, até que ele fala o seguinte, vamos imaginar que você... Não, vou deixar o Joel, vou continuar a análise do racismo estrutural, porque isso é uma bobagem só, é uma grande mistificação. Então você não pode, o negro nunca vai cometer um crime racial, nunca vai ser acusado de racismo, porque ele só vai poder ser racista no dia em que a sociedade capitalista for destruída e ele chegar ao poder, que essa é a visão dos movimentos negros. Então, até lá, faz como? Vamos ter 2 códigos penais, um para cada raça? Quer dizer, o branco que chama alguém na rua de negão, filho da puta, não sei o quê, é racista. Se o inverso acontece, não é racismo porque não tem uma estrutura de poder atrás dele. Isso é de uma estupidez, isso é uma jogada esperta. Porque você livra, no plano jurídico, inclusive, é para ter 2 códigos penais. Isso não se confunde com aquele racismo que está presente nas relações sociais e que muitas vezes não é expresso verbalmente, né? Por exemplo, você está ali... eu, por exemplo, sou casado com uma negra e a nossa filha nasceu branca. E aí, quando ela era bebê, muitas vezes a minha mulher estava em algum lugar com a filha, eu estava longe, eu não estava presente e ela sofria sempre aquele olhar do tipo, e até questionamentos, né, do tipo, é sua? Essa filha é sua? Né? Isso é racismo, não é racismo estrutural, né? É racismo puro e simples. Quando, sei lá, ela vai entrar numa loja, se não estiver muito bem vestida, se tiver de chinelo de dedo
e short, ela é tratada de um jeito muito diferente, né? O que é isso nesse sentido? É racismo puro e simples? Não tem nada a ver com estrutural. Não tem, e racismo estrutural é uma fantasia de professor universitário. Você não encontra isso em lugar nenhum. Agora, o que eu falei, e que eu falo sempre, é que existe em todos os grupos, existe o racismo. O racismo não é monopólio de branco, nem de amarelo, nem de preto. Você vê agora mesmo esse cara da NBA que perdeu os patrocínios por causa de declarações racistas contra os judeus. Quantos ataques a coreanos e chineses na história racial de Nova York? O negro aqui e ali é vítima, mas muito mais vítimas são os judeus e os asiáticos, inclusive sofrendo na mão de boicotes negros, de ataques negros violentos. Aquela líder do Black Lives Matter, Yusra Kogali, que nasceu no Sudão, ela fala do desejo dela de fuzilar todos os brancos. Isso é o quê? Aquele poeta americano, Leroy Jones, que diz assim, vamos construir um mundo nosso, cara, mas só depois que o último branco for morto. Isso é racismo. Não tem que, com as mesmas lentes em que a gente esquadrinha o racismo branco contra negros, tem que esquadrinhar o racismo de pretos contra brancos, de pretos contra judeus, de pretos contra coreanos, de pretos contra chineses, de pretos contra mulatos. E é curioso, né? Quando o senhor fala do índio, e aí a gente tem essa usurpação também da agenda da esquerda de proteção do índio, dos povos originais, etc. E tal. O próprio Lula agora vai criar um ministério dos povos originários. É um pouco essa manipulação que se faz ideológica do discurso, da narrativa. O senhor mencionou, né? A gente aqui está falando justamente de como a coisa é um pouco mais complexa. Eu estou falando dos ricos, das negras ricas, nem todo negro é pobre, nem todo pobre é negro. A gente também teve aí, quando a gente começou a debater essa coisa da hipocrisia da esquerda, né? A gente chama da esquerda caviar, que é a esquerda e que quer ter poder econômico, que ela faz um discurso para o pobre, mas ao mesmo tempo está se aliando ao grande capital, explorando esse pobre, jogando algumas migalhas. Esse foi a síntese do governo Lula, né? Desde lá da carta aos brasileiros escrita pelo Odebrecht, pelo Emílio Odebrecht, até todo o lucro que os grandes bancos tiveram, o monopólio, o oligopólio que foi formado por esses bancos, e ao mesmo tempo ele consegue esse duplo padrão de emplacar uma narrativa de defesa desses pobres. Acaba que é um debate meio esquizofrênico, né? E as pessoas não querem enxergar que essa hipocrisia que está tão estampada, né? Tão clara. Não, é fogo. Eu vejo assim muito. Eu brinco às vezes com isso. Tem meu amigo Jorge Caldeira, que virou best-seller aí com a história da riqueza no Brasil. Eu, uma vez conversando com ele, eu falei assim: pô, o PT chegou a um extremo foi a primeira vez que alguém no poder do Brasil tentou criar uma burguesia privada, particular, através do BNDES. Isso não tem isso na história do Brasil em momento algum. Agora, esse negócio dos povos originários é engraçado. Alguém devia avisar a Lula, ou a primeira-ministra Janja, que o Homo sapiens não nasceu no Brasil. Nós somos todos imigrantes. Os índios chegaram aqui em migrações milenares, mas em migrações. Eles não nasceram aqui. Vieram pelo Estreito de Bering, talvez, por uma glaciação lá, vieram navegando por não sei onde, mas há 40 mil anos atrás, mas é a primeira migração. Primeira grande migração para cá. E são vários povos diferentes que vão, inclusive em guerra constante entre si. Quem expulsou, eu sempre gosto de dar um exemplo desse negócio do índio, assim, os primeiros habitantes que a gente tem notícia da Baía de Todos os Santos foram os Quinimurés ou Quinimurás, há uma dúvida sobre o nome. Eles foram expulsos de lá pelo avanço dos índios tupinaés, era um grupo tupi.
chacinou esses índios, expulsou eles do litoral, tomou a terra deles, expulsou do litoral, jogou lá para o sertão. Tempos depois, a implacável máquina de guerra dos tupinambás invade a Baía de Todos os Santos, chacina os tupinaés, toma as terras deles, expulsa, vão todos lá para o sertão também. E os tupinambás assentam seu domínio na Baía de Todos os Santos, que é quando chegam os portugueses. Então, a invasão portuguesa é a quarta invasão conhecida da Baía de Todos os Santos. E depois eu falo assim, os portugueses tomaram a terra dos índios. Falo, calma, de que índios? Porque quem tomou a terra dos tupinaés não foram os portugueses, foram os tupinambás. Depois, agora de povos originários, é querer dar um verniz a gente que não nasceu no Brasil. Não existe, o Brasil não existia nessa época, inclusive. Você estava aqui, não sei. Eu acho que Lula seria muito mais sensato se ele criasse o Ministério dos Povos Imaginários. Deixa eu aproveitar e te perguntar. Eu me dediquei recentemente, alguns meses atrás, me debrucei sobre aquele manuscrito 512, né, que está lá na Biblioteca Nacional e que inspirou todos esses... eu não sei se o senhor tem a referência dele, mas é um documento que foi escrito por um bandeirante que teria encontrado aqui ali pelo ano de 1750 e pouco, 53, teria encontrado resquícios de uma civilização de origem grega, né, greco-romana, né, que na época do Império Romano eles teriam chegado aqui muito antes da chegada dos portugueses, por exemplo, e que os próprios portugueses teriam vindo para cá com referências históricas da navegação dos romanos para cá. E aí há todo um... ninguém se debruça sobre isso, ninguém fala sobre isso, mas há alguns pesquisadores que se dedicaram a investigar, inclusive em bibliografia na Europa, tanto nas bibliotecas portuguesas, como também nas romanas, nas gregas, essa possível colonização aqui do Brasil, de você ter, pelo menos, a criação de alguns povos com essa origem romana. A gente... Há algo real nisso? Quer dizer, a gente, em função disso, em função desse documento, muita gente não sabe, é que a partir desse documento nós tivemos várias missões, né, de exploração, na busca de uma terra prometida, de uma terra perdida, de uma cidade perdida, né? Isso inspirou várias produções hollywoodianas, inclusive. A própria expedição do Coronel Fawcett foi em cima desse documento. Tem alguma coisa... A gente teve essa colonização anterior. Há registros também de índios brancos. Como é que o senhor vê essas questões? Documentação arqueológica não existe. O que você tem no máximo é possibilidade de que aqui tenham existido grandes cidades na Amazônia. Isso, as pesquisas da Ana Courtenius Roosevelt, dos cascados amazônicos, cidades enormes, 30, 40 mil habitantes. Eu digo enorme padrão da época. Atenas tinha 40 mil habitantes. Né? Uhum. Você tem a possibilidade mais recente, um estudo que saiu na Scientific American, de uma espécie de cidade-jardim na região onde hoje funciona o sistema social do Xingu. Uhum. Mas não tem evidência para o sistema social do Xingu, só interrompendo um pouco, porque essa informação eu acho que é muito importante e os brasileiros não têm. Fica exigindo demarcação de terra indígena, demarcação de terra indígena. O Xingu é maior do que Israel. O Xingu é do tamanho da Bélgica. Com a diferença, Israel é árido e o Xingu é um paraíso ecológico.
É terra que não acaba mais. Aquilo foi construído para ter muito mais gente morando ali, muito mais índio. Você hoje tem quase 12% do território brasileiro demarcado como terra indígena, para uma muquequinha de habitantes. Tem que pensar essas coisas com cuidado. Como é que você tem uma reserva indígena maior do que Israel? Israel é suficiente para abrigar os judeus? E o Xingu não é suficiente para abrigar índio? O que o senhor acha que está por trás dessa política de demarcação? É outro debate que ficou polarizado, né? Justamente, ou você preserva, ou você respeita, preserva, ou você destrói tudo, coloca a polícia militar dirigindo a FUNAI, PM dirigindo a FUNAI, aí enfim, vira uma esculhambação. Não, eu não penso assim. Eu acho que você tinha que ter preservado o Xingu como o PT não preservou nem Bolsonaro. Os dois foram genocidas em relação ao Xingu, num certo sentido. Tem que preservar, sim. Agora, vamos discutir cada caso e, principalmente, sabendo o que é que os índios querem. Eu gosto de dar um exemplo assim. Um judeu em Nova York, com seu celular e seu computador, ele não deixa de ser judeu. Por que o índio vai deixar de ser índio? A gente não tem que pensar que os povos assim, são tão frágeis, não. Os índios, quer dizer, os antropólogos, de um modo geral, os índios são sofisticadíssimos na criação de seus mitos. Mas são os imbecis quando é para tratar da política da aldeia? Não tem cabimento raciocinar assim. Uma coisa que eu acho séria também, que tem que ser pensada, que o general Geisel falava, o general Geisel, ele dizia que não era contra a demarcação, mas ele não queria que fosse demarcada a terra indígena na fronteira do país. Eu acho que esse é um raciocínio que tem que ser levado em conta. Uma outra coisa é quando eu vejo hoje o identitarismo, o multiculturalismo, tomando conta da antropologia. Outro dia eu vi uma entrevista do Eduardo Viveiros de Castro, meu amigo de juventude e tal, não sei se ainda é amigo, porque a gente perde tantos amigos nessas discussões ideológicas. É verdade. Mas o Eduardo dizendo assim, o Brasil não é uma nação. O Brasil é uma extensão geográfica onde nações diversas são obrigadas a ficar juntas sob o tacão do Estado. Pô, isso é uma brincadeira. Eu falo, bom, que nações são essas? Que é a única nação que eu só conheço duas nações dentro do Brasil, que é a nação rubro-negra e a nação corintiana. Não conheço mais nação nenhuma. Quer dizer, a Vascaína, a Vascaína aqui, também, né? A Vascaína também. Muito bem, é isso, né? Então, mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado de mais esse CD Talks, todo sábado, às 18 horas, uma conversa aqui com gente que realmente tem o que dizer, que tem trajetória, que tem experiência de vida, que tem exemplos de vida e que possam inspirar cada um de nós, né? Então, aqui sempre prezando pelo debate inteligente, pela conversa franca. Então, a gente se vê, agradeço sempre a audiência de vocês e todos os elogios, os comentários e as críticas que são feitas aqui no nosso campo aqui de baixo, né, do nosso comentário aqui do programa. A gente se vê no próximo sábado. Tchau.